Agora, algo que você falou que é interessante, as pessoas que têm histórico na família. Sim. Por que as pessoas que têm esse histórico familiar, elas têm mais chance? Quer dizer, então, que a depressão é algo genético também? Também. Não só psicológico, não é uma doença psicológico. psicológica. Nós temos que tomar um certo cuidado, ainda mais nós cristãos, porque nós somos corpo, ou seja, físico, biológico, nós somos espírito, nós somos espirituais e nós somos alma, nós somos emocionais, né? Nós acreditamos no novo nascimento, mas o novo nascimento cristão ele é um novo nascimento espiritual, onde nós temos uma nova vida em Cristo. Mas a nossa biologia, o nosso corpo, ele está sujeito a adoecer de qualquer doença e o resto da vida. Então, se nós temos na família vários casos de depressão, isso não quer dizer que é uma maldição familiar na família. As pessoas confundem muito isso. Às vezes uma questão genética, como tem para o câncer de mama, para diabetes e tudo. E nós sabemos que filhos de pessoas que têm depressão, parentes de primeiro grau, quanto maior o número na família, você aumenta a chance de ter o quadro depressivo. Então é uma doença com base genética, sim. Pois é, quando você fala base genética, você está falando de distúrbios. Sim, do cérebro, da parte biológica, química do cérebro, né? Tem várias explicações da depressão, mas a rigor, a depressão ela é um estado onde o teu cérebro, onde a tua máquina que coordena as tuas emoções, o teu humor, o teu pensamento, a tua alegria, o teu nível de energia, essa máquina ela começa a não funcionar tão bem. A rigor, lógico que isso é uma coisa mais complexa, nós temos baixas de substâncias químicas no cérebro que são verdadeiras gasolinas. A gente, como se fosse um motor de um carro, precisa do óleo ali para ele poder trabalhar. Então, a pessoa que tem depressão, normalmente, ela tem uma redução nessas substâncias químicas no cérebro, que nós chamamos de neurotransmissores. A substância mais famosa, que todo mundo lê na internet, é a serotonina. Né? Mas nós temos outros, nós temos a dopamina, o cérebro, a noradrenalina, o cérebro é cheio dessas substâncias químicas. E se ocorrer por qualquer tipo de fenômeno, uma baixa também dessas substâncias químicas no cérebro, nós vamos ter uma disfunção onde a nossa máquina, onde o cérebro não vai funcionar tão bem. Então, alguém colocou ali de uma maneira, o telespectador, não, é a falta de Deus. Não necessariamente, você pode ter Deus, você pode ter uma comunhão com Deus. Eu tenho uns 30, 40 pastores, pessoas que Deus os usa, pessoas que têm comunhão com Deus e têm depressão, porque são gente. Né? Se o rim adoece, se o dente adoece, se o olho adoece, o cérebro também adoece. Nós temos mais perguntas, a gente tem um arsenal de perguntas aqui no estúdio, mas estamos aí dando preferência a quem está mandando pergunta aí de casa e da rua. Vamos lá, por favor. Quando a pessoa precisa de tratamento contra a depressão? Olha, normalmente sempre você vai precisar de tratamento para depressão. A diferença vai ser o tipo de tratamento. Uma depressão mais leve, não necessariamente... O que você falou é interessante, doutor. Então, depressão tem que tratar. Tem que tratar. Do pequeno estágio ao máximo estágio. Aí vai diferenciar o tratamento. O tratamento. Uma depressão mais leve, você pode tratar, em alguns casos, somente com psicoterapia. Um bom aconselhamento cristão bem feito, um profissional competente, ou uma psicoterapia pode dar resultados muito bons. E a gente vê isso no dia a dia. Agora, casos moderados, ou seja, já começou a repercutir na vida do sujeito, na questão social, de trabalho, na questão dos relacionamentos, no entendimento dele, de si mesmo ou do mundo, ou seja, casos que já têm uma limitação, normalmente esses casos já precisam de suporte médico, né? E aí não precisa ter aquele preconceito, a psiquiatra é médico de louco, as medicações vão dopar, não. Hoje os tratamentos, você tem várias pessoas que estão tratando, que você vê na rua, convive no seu ambiente de trabalho, você nem sabe que está tratando, porque a gente hoje consegue ter tratamentos que são muito mais eficazes do que aqueles de 1980. Né? Inclusive o Ministério Clínico da Alma ele serve exatamente como uma forma de tratamento, né? Quer dizer, aliado ao profissional técnico que é o psiquiatra ou talvez o neurologista, o Clínico da Alma é uma forma de ajudar no âmbito emocional e espiritual. Espiritual, exatamente. Então, muitos dos pacientes, muitas vezes que a gente encaminha para o doutor, ou seja, Ismael, eles estão sendo acompanhados lá conosco, né? E alguns casos que ele sugere, olha, é importante que você seja acompanhado também por um profissional, ou um aconselhamento que ele encaminha Isso é tão interessante esse trabalho, né? É interessante que antigamente existia até na medicina um preconceito com a ideia da espiritualidade, da fé dos pacientes, mas os estudos que a gente tem hoje na própria medicina mostram
que o suporte da fé, da esperança, traz um ganho às pessoas, aos pacientes. Às vezes, eu ia dizer exatamente isso aqui, às vezes, principalmente no contexto cristão, as pessoas que têm tendência à depressão ou a têm, elas devem mais procurar um ministério como o Ministério de Cura aqui, Clínica da Alma, do que o próprio médico por causa do preconceito. Porque o preconceito, ele é uma via de mão dupla aí, tanto do cientista em relação à religião como suporte, quanto também de quem está na fé a buscar a ciência, né, como ajuda. Claro, isso é uma fé estruturada. Lógico que os estudos que a gente tem de medicina, assim, eles mostram isso. Se a fé é estruturada para o sujeito, ela vai produzir um alívio, vai ser uma coisa boa. O problema é que a gente tem fés desestruturadas. E aí é importante, tenho certeza que acontece isso com o pastor Rogério, que algumas pessoas têm depressão, porque até a própria estilo de fé dele é marcada por culpa, por uma relação com Deus muito distorcida, por um peso muito grande. Então, se você não trabalhar essa esfera de vida do sujeito, ele não consegue ter um alívio. Né? Até no caso do suicida, né, que nós estamos falando da pessoa que ela procura a gente, uma coisa assim que a gente tem descoberto nesse trabalho é que eliminar o mal que está nele. Muitas vezes ele tenta se matar, mas não é que ele quer tirar a vida, ele quer tirar o mal. Sim. E a dor, né? É a dor. Então, o que a gente está trabalhando é nessa dor, localizar a dor e tirar essa dor. Aí, normalmente, pergunta a pessoa, você está querendo eliminar o mal que está em você? Estou. Então, nós vamos tratar esse mal. Ou seja, já que eu não consigo me livrar, eu vou me livrar de mim mesmo, porque eu paro de sentir. Para ficar livre do mal. O pastor Guerra tem algumas explicações. Nós vamos para uma última pergunta. Aí a gente volta com você, pastor Guerra, já trazendo os conceitos de depressão, e aí a gente vai ficar livre que vai bater papo. Vamos lá, então. Pessoal de casa, a última pergunta. Oi, meu nome é Matheus e gostaria de saber se é possível vencer depressão sem uso de remédios. Essa pergunta é muito interessante. Pois é. Casos mais leves, a gente tem um conjunto. Se você tem uma doença que ela é biológica, psicológica, social e espiritual, ou seja, se você usar esses recursos, você pode conseguir um resultado, sim, sem medicação. Principalmente nesses casos, como eu coloquei, que são mais leves, né? É lógico que a gente que crê em cura divina, a cura divina é um grande mistério, né? É uma coisa muito particular das pessoas, onde a gente não pode fazer uma receita de bolo. Mas é possível, sim, com uma psicoterapia, atividade física, que as pessoas subestimam muito, né, que tem um efeito muito bom para o cérebro, uma mudança de hábitos, uma mudança de relações sociais. Às vezes o foco está num trabalho, por exemplo, que é um estresse que o sujeito já tem há anos. Ou seja, mudar esse ambiente, você consegue, sim, promover mudanças que, em alguns casos, você pode conseguir. Você falou que as pessoas subestimam alguns tratamentos, mas, ao contrário, também elas superestimam certos tratamentos, como um medicamento, por exemplo. O cara acha que a vida dele só vai ser resolvida com um remédio. Né? Hoje tem como eu coloquei, essa pós-modernidade ela é terrível, porque ela coloca que você tem que ter o bem-estar e a felicidade a todo custo, né? E isso faz com que muitas pessoas vão a consultórios médicos querendo uma pílula mágica que vai resolver seus problemas. Né? E o psiquiatra, ele, além de prescrever, ele é um gestor dessas condições psicológicas, sociais que o paciente vive. Se não houver essas mudanças, qualquer tratamento é muito pouco produtivo. Né? E a gente vê isso todo dia, a pessoa toma medicação, mas ela não muda nada no conjunto psicológico, social dela. O resultado é muito baixo. Doutor, a família também, ela pesa muito nisso, né? Porque eu estava trabalhando com a senhora, inclusive, acho que até o senhor que estava atendendo ela, e a filha dela deixou um bilhete falando assim, quando a senhora melhorar, eu volto, sou de casa. Meu Deus. Você vê, Então, falou assim, quando melhorar, eu volto. Não é? Então, uma situação bem... Isso é interessantíssimo. Aliás, eu acho que você devia trazer o Dr. Ismael todo dia aqui para falar sobre esses assuntos com a gente. Pastor Guerra, você tem aí uma série de esclarecimentos quanto à depressão. Então, o senhor pesquisou na Barça, se não me engano. Até, Pastor Guerra, depois dessa definição, eu queria que vocês ajudassem a gente a esclarecer, a dividir também, né, a depressão leve, o estágio mais leve, o moderado e o mais sério, né, o mais grave. Qual seria? O conceito que eu tenho aqui é o peso emocional esmagador, que é o que a gente sente, que a pessoa chega esmagada mesmo, de sentir-se sem esperança e incapaz de lidar com a vida. Seus efeitos são sentido física, emocional e mentalmente. Os sintomas são tristeza, apatia, dificuldade de tomar decisões, pessimismo, sentimento de inutilidade, solidão, sentimento de culpa, sono irregular, perda de apetite, perda do impulso sexual, ansiedade, irritação, desesperança, choro involuntário,
perda de afeição por ela mesma e pelos outros. Quer dizer, não é só um item isolado desse, mas um conjunto. A pergunta dela não é só uma tristeza, né? Tem outros. Por isso que existem vários tipos de depressão, né? E aí você tem que identificar para fazer um tratamento adequado. Né? Tem algumas situações, de alguns casos que nos procuram, que, assim, pelo tempo que a gente trabalha nessa área, tanto eu e o Guerra, a gente já percebe que a pessoa, ela tem, assim, ou seja, o seu humor está variando, ou seja, muitas vezes a pessoa, ela tem uma fala desconexa. Então, já aconteceu isso várias vezes, da gente pedir e perguntar, você está sendo acompanhado por um profissional da área? Ela disse, não sei o quê. Então, nós aconselhamos a pessoa procurar, né, então, um especialista, um psiquiatra, para então, depois nós começarmos a fazer o trabalho. Porque se ela hoje está tendo essas variações de humor e tudo mais, e a gente vai mexer muitas vezes naquela área que gerou isso na vida dela, ela não vai suportar. Ela então, ela precisa de um acompanhamento médico. Aí, então, a partir daí a gente pode mexer nessas áreas. E eu acho que a gente está dando um avanço muito grande aqui, porque a gente já falou no programa de várias vezes sobre depressão, mas acho que hoje, clinicamente, a gente está entrando profundamente com o Dr. Ismael, porque muitas pessoas caracterizam a depressão como doença espiritual. É a opressão maligna, é a possessão demoníaca, falta de Deus, porque você não tem orado. E, na verdade, doutor, isso vai muito além. Ou seja, é uma doença do corpo que pode agir na alma e na mente da pessoa, e aí pode dar, então, a legalidade para coisas espirituais, mas, na verdade, ela tem a raiz no corpo. E você poderia falar também quem são os candidatos fortíssimos à depressão, né? A quem ela procura mais acometer? E aí, depois, se você responder isso, nós temos a pergunta da Franciele, que ligou para cá. Inclusive, você que está em casa e quer participar, como a Franciele perguntou, e eu já vou fazer a pergunta, pode ligar 31 3253 3320 para você fazer sua pergunta diretamente com a produção. Tem o Twitter do Clínica da Alma, que é @Clínica da Alma, e ainda o e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Vale lembrar que o programa Clínica da Alma é uma extensão do Ministério Clínica da Alma, que atende, inclusive, diariamente na Igreja Batista da Lagoinha, os casos ali que são levados até o Ministério. Então, o atendimento acontece sempre lá nas dependências da Igreja Batista da Lagoinha, na nossa igreja, Rua Manuel Macedo, 1324, bem próximo ali ao templo principal da Igreja da Lagoinha. Então, você pode também, não só participar aqui do programa, mas ainda ser atendido. É um ministério que atende pessoas que são de Lagoinha, que não são de Lagoinha, que são crentes, que não têm religião nenhuma, atende qualquer pessoa que quer ajuda e quer ter o seu problema da alma resolvido. Então, entre em contato com o Ministério. A pergunta da Franciele é o seguinte: como tratar a depressão pós-parto? Você pode responder depois desse comentário que o Maurício fez também. Posso responder a Franciele? Mas a depressão pós-parto é uma coisa interessante, porque é subestimado hoje na nossa população. E é um caso sério. A depressão pós-parto não pode ser confundida com uma tristeza normal, com uma angústia, com uma ansiedade, ou até com uma irritabilidade que a mulher tem depois que ela ganha a criança. Se você fizer uma pesquisa, 60%, 70% das mulheres depois do parto vão passar por um conflitozinho emocional. Isso não quer dizer depressão pós-parto. A depressão pós-parto, normalmente, ela é uma depressão mais intensa, ela é uma depressão mais grave, e que ela atrapalha o cuidado da mãe com a criança e que nem sempre ela envolve uma rejeição à criança. Tem muito esse conceito, depressão pós-parto é quando a mãe rejeita a criança. Não necessariamente. Você pode ter depressão pós-parto, ela tirar a tua energia, tirar teu prazer, alterar o seu humor e você continuar amando a criança e tudo. E a depressão pós-parto, ela requer tratamento médico. Ela não é um quadro que você vai abordar só com psicoterapia, né? Agora, voltando... A sua pergunta espiritual é uma questão importante, porque... Só para relembrar quem está em casa, muita gente coloca a depressão como oriunda de um problema espiritual, de uma possessão demoníaca, e na verdade tem uma outra explicação. Se você fizer uma enquete hoje, a maioria das pessoas cristãs, principalmente um meio mais pentecostal ou neopentecostal, ela vai dizer assim, que a depressão é falta de fé, ou é falta de comunhão com Deus, ou é falta de oração, ou é uma brecha, por mais que a gente seja difícil definir essa tal brecha, ou é um fenômeno espiritual. Eu acho que nós não podemos caminhar para nenhum extremo, nós não podemos tornar o ser humano totalmente biológico, ou seja, é só uma doença química do cérebro e pronto, que essa própria psiquiatria ela reconhece, mas nós também não podemos
cair num extremo de que também é tudo espiritual. Se o homem é corpo, alma e espírito, se houver uma disfunção numa dessas 3 áreas dele, ele vai poder ter um adoecimento. Ou seja, um pezinho desse que estraga, o banquinho vai cair.